Não duvido. Não, aliás, não acredito que o Bogado não vai ver o jogo do Flamengo. Hoje é o jogo do título. Não vai ganhar do Fluminense. Tô de olho, vem aqui comigo. Aqui. Tô de olho. Não vai ganhar do Fluminense. Fluminense, os deuses do futebol permitirão um 0-0 heróico do Fluminense e ganhar nos pênaltis, pelo menos para dar um corredão no Flamengo. Sabe o que parece esse jogo hoje? Eu tava lembrando, vendo as outras notícias, não só da Flá TV. Eu vou assistir na Flu TV, porque eu não vou prestigiar o Flamengo, que tomou conta agora até do TJD. Até o TJD eles já dominam. Mas esse jogo me lembrou aquele Grenal, quando o Odair tava balançando aqui e que empatou 0-0 na Arena. Vocês me querendo tocar o pau no Odair? Eu não tô querendo... O Odair tem um retrospecto muito bom contra o Grêmio, inclusive. Eu não tô querendo tocar o pau, eu tô dizendo que me lembra muito esse ambiente, porque naquele jogo do Alessandro, que era o craque do Inter, não jogou, o Ganso não vai jogar, é da mesma função, por quê? Porque tem que ajudar na marcação. O Fred não vai jogar também, sentiu, por quê? Porque tem que jogar na marcação. Muito boa a sua análise, eu me precipitei. O que está acontecendo nos bastidores é igual. Tu acha que o Odair está fabricando factoides? Não, é coincidência. Assim como naquele jogo foi coincidência do Alessandro ir pro banco, porque não estava bem. Nem foi expulso no banco. Foi expulso, mas foi coincidência. Assim como é coincidência o Fred e o Ganso estarem sentindo. Não é porque eles não vão conseguir voltar e acompanhar na marcação, é só porque estão sentindo. Mas eu acho que a chance do Fluminense era colocar essa velharada e fazer uma palestra assim daquelas, jogar no máximo, como se fosse o último dia das suas carreiras. Era essa a esperança que eu nutria. Mas... olha, até os melosos já estão cobrando do governador. Sabe quais são os melosos, né? Aqueles que ficaram há 4 meses falam a mesma frase, pregam as mesmas coisas, sem muito embasamento e tal. Fique em casa. O governador nota 10, o prefeito nota 10. E aí o tempo foi passando, e eles foram se perturbando. E agora, até os que têm uma entonação de voz assim sempre, aquela coisa para fazer dormir, nenê dormir, né? Deram uma elevadinha hoje na crítica ao governador. Porque não tem mais explicação, porque não sei o quê. Nunca falaram isso. Então não tem crédito para deixar jogar o governador contra a parede, quem concordou com tudo até aqui. E outra, o governador não precisa atropelar nada. Porque assim como é verdade também que muitos estados estão voltando, o Rio de Janeiro na marra, São Paulo melhorou a capital e tal. Também é verdade que alguns estados nem cogitam voltar. Eu não ouço Bahia falar em voltar, por exemplo. Né? Eu não ouço Paraná falar em voltar. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Fez tudo certo até agora. Se valia os elogios até ontem, ou até anteontem, ou como diria em Lagoa Vermelha, até 3 ontonte, vale agora também. O Ipiranga de Erechim perdeu a paciência. Chutou o balde lá, o presidente até colocou nas redes sociais que os leitos estão 35% ocupados, que é menos ocupação do que o ano passado, que tem respirador sobrando em toda a região e tudo mais. E ameaça treinar em Concórdia. Mas eu só quero terminar o raciocínio em relação ao governador e ao prefeito municipal. Se eles liberarem os treinos, não é porque alguém pressionou, porque Grêmio Internacional ameaçaram ir para Criciúma, é porque está na hora já passou da hora, isso todos nós sabemos. E o próprio governo ficou escravo das suas palavras quando disse que era um protocolo exemplar. E se acontecer alguma coisa, eles serão testados e afastados. Já tem 19 jogadores da primeira divisão com Covid-19 e que podem até não estrear com seus times no Campeonato Brasileiro. Isso vai ser corriqueiro, mesmo depois da liberação. Vai sair 15, vai entrar 8, vai sair 3, vai entrar 9. Lá nos Estados Unidos, só 2 times têm 16 infectados. Então, o governador, se liberar os treinos, é porque o tempo passou, as coisas, os times já estão muito tempo confinados. Tem essa ameaça também de todo mundo ir para Santa Catarina. Não ficaria legal nem para os times daqui, nem para o governo daqui. Mas o Rio Grande do Sul ditou regras em termos de controle, governo estadual, prefeitura de Porto Alegre, a principal prefeitura do estado. E nos protocolos de Grêmio e de Internacional.
É que não é à toa que há 2 semanas, quando o professor estava participando aqui, eu disse e reafirmo, os elogios... Os melosos estão querendo agora se adonar da volta aos treinos. Os elogios ao programa do governo de distanciamento baseado em bandeiras, ele só existiu quando esse programa estava liberando as pessoas. Então, criamos o sistema de bandeiras Porto Alegre, está no laranja, pode abrir comércio, pode ter treino. Maravilha, o sistema é ótimo. Foi pro vermelho? Não, o sistema não funciona mais, porque ficamos muito tempo em casa. Então, muito das críticas tá fluindo assim. E no futebol a mesma coisa. No futebol, eu lembro, eu comentei ontem fora do ar contigo, Henk. Lá no início da pandemia, existia uma reunião de clubes que queriam voltar todos da Série A em conjunto a treinar. A dupla Grenal não concordou e quando foi liberada, voltou. Foi o protocolo exemplar, ditou regras. Já gastaram os tubos. Foi exemplo para o Brasil, porque tinha que voltar a treinar, porque onde já se viu... Exemplo para a CBF fazer o protocolo dela. Exatamente. Aí eles pegaram o protocolo, aplicaram nos clubes que tinham previsão de retornar a jogar, como em São Paulo, e os clubes paulistas vão voltar com um ritmo de jogo, algo que nós não teremos. Porque a gente quis se apressar, a gente não pode nem cobrar. Eu concordo muito com essa tese de ritmo de jogo aí. A gente não pode nem O único pepino de Grêmio de Internacional é que volta com Grenal. Volta Também. com estresse assim, ó, lá em cima. Ou fazem um acerto ali para um 0-0 amigo. Bota o sub-23 dos dois. Não, mas aí não tem justificativa. Reclamam que não tem tempo para treinar, e aí quando é um baita de um treinamento para o Campeonato Brasileiro, vamos prescindir disso? Vamos para a coragem. Né? Homem feio sem coragem não arruma mulher bonita. Essa frase tu carregou pra vida, né? É claro, isso é meu lema de vida. Senão eu ia acabar pipocando. Me olhava no espelho, ficava assustado. Não dá pra titubear. Olha aqui, ó. Internacional pode até contratar um centroavante. Eu não acredito. Mantendo a coerência, apesar que com o Jussa não houve coerência. Então, só trouxe um jogador meia-boca. Tomara que eu morda a língua 483 vezes, né? Eu já tenho a língua rachada por causa do sapinho que eu peguei quando era criança. Então, pode ser que eu morda a língua. Então, não tem problema. Eu faço questão de morder a língua nesse aspecto. Mas o Internacional não sei se precisa de um centroavante. O Inter, se fosse dar uma atacada, teria dado ou no Ricardo Oliveira ou no outro Ricardo Quaresma. Nos outros, esses especulados aí, é tudo Gustavo, né? Internacional... o Gustavo é igual o sítio, né? É alegria quando contrata e alegria quando manda embora. A alegria quando compra... Quando compra e quando vende. Quando vende. Então, quando contrata e quando manda embora. Mas o Inter fez força nessa questão da venda para empatar. Pra pegar um pouquinho a mais, pelo menos, para empatar, né? Não, o Inter empatou. Olha aqui, ó. Eu odeio analfabeto econômico. Que não é o meu caso. Não é teu caso. Você é bom nesse troço. 6 meses a 200, quanto é que dá? 6 meses a 200 mil? É. 1 milhão e 200. É isso aí. E se o Inter pagou 1.500, quanto é que dá somado? 2.700. Quanto é que entrou? 2.500. Perdeu ainda. Então, parede. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Lá na frente, a tese vai ser, mas essa nova modalidade vai dar, tomara que dê. Tem o Moisés ainda, tem o Bosquilha ainda. O Inter contratou vários pedaços. Como é que é aquele que o bandido, aquele que fazia pedaços? Qual bandido que fazia pedaços? Não está falando do Jack o Estripador? É isso aí. É isso aí. O Inter virou o Jack Estripador. Vai pegando os pedaços. Vai pegando os pedacinhos. Bom, mas é melhor pegar um pedacinho. Que é melhor pegar um pedaço para ser a vitrine do que não ter nada, né? Não, pegar um pedaço para ser vitrine pagando? Mas... Não. É melhor do que não ter nada, não. Não. Apesar de que até acabei de te dar 2 exemplos. Que o Internacional pegou pedaço e não recuperou nada. Mas aí o problema não ganhou nada. O problema é que pagou demais pelo pedaço. Não, mas é que o pedaço era de times importantes. Se você pegar pedaço de time menos importante, aí pode ser que... E outra, né? Eu estava vendo aqui, ó. Hoje o Internacional... Eu adoro o Sandro Becker, até meu vizinho é. Mas o Inter tem que pagar 800 mil para o Cezinha? O Internacional não tem esses 800 mil. De repente, em 20 de 40... Né? 22, bota um pouquinho de... 10 de 80...
10 de 80. Ou 80 de 10. Que aí melhor para o Inter, é certo que vai pagar, porque senão vai ter que entrar na fila. E juro nada. Que juro, que o orgulho de jogar com a camisa do Internacional, daqui a pouco arruma milhões. Né? E aí o Inter vai ter 100% do Cezinha, ou o time lá de Três Passos do Sandro Becker vai continuar com 10, 15, 20%. É isso que o Inter tem que acabar. O Inter, o Grêmio disse que tinha diminuído o percentual de alguns jogadores. Agora não conseguiu vender o Everton ainda, porque o Grêmio tem metade. E durante algum tempo aplicaram que tinha 70%. O Grêmio tem 60%, só que 10% é do homem do arroz. Quer ver? Eu vou dizer um outro negócio que é antipático e que eu vou me incomodar. Mas como tem divisão lá dentro do Grêmio, o Sub-20 não gosta da transição, o Renato não gosta do técnico da transição, pelo menos é o que se diz aí a boca pequena. Intramuros, como eu uso. Intramuros. Esse time de transição que hoje voltou com 20 jogadores custa 1 milhão para o Grêmio por mês. E não me venham com churrumelas. E tá barato. É Patrick, é Vitor Bobsin, é não sei o que é. Sabe o que é? É para diminuir o número de gente no profissional. E aí, mas aí tem o seguinte, toda semana renova com 4, 5 jovens. É muita transição, né? Mas, Rec... Não vai ter campeonato esse ano. Rec, o problema, o pior da transição não é nem o cara que está vindo da base e ainda não está pronto para ir para o profissional ou algo do gênero. Ano passado, eu lembro de ler tweets do Grêmio contratando jogadores para disputar o campeonato da transição. Mas aí não dá, né? Vai contratar para a transição, não tem na base? Dinheiro não aceita desaforo. Mas o Grêmio tem vários empresários lá no Conselho de Administração e tal. Eu não sei. 20 jogadores a 50 por mês de média, de custo. Tem Ferreirinha na Justiça, tem Patrick, tem Jonatas, porque o outro tem o Jonathan Robert também. O Jonatas... Não, o Patrick é o bumerangue. Ele vai e volta. Nunca se sabe se ele está no profissional ou na transição. Porque como existe a transição, de vez em quando, vai para o castigo. Estou falando com o Bruno aqui, que me falou que o Patrick estava no profissional. Eu citei um outro aí. O Vitor Bobsin. Que interessou. O Barcelona agora está na transição do Grêmio. Então é muita coisa para minha cabeça. Olha aqui, ó. A FIFA está marcando para setembro. Setembro é logo ali. É amanhã. Para quem tem 10 países, setembro é logo aí. Para o dia 5, né? Os outros são dia 3, não, 4. 4 de setembro. E os outros são todos dia 3, né? Eu até tenho anotado isso aí. É na próxima data FIFA, Deixa né? eu ver Estava aqui. previsto. Eu até anotei, não me lembro onde eu anotei esse negócio. Os jogos das eliminatórias. O Brasil joga um dia depois, é dia 5 de setembro ou dia 4 de setembro. E todos os outros 9, são 10 países, são os outros 4 jogos. Os outros 4 jogos são um dia antes. Como que vai ser isso aí? Se nenhum outro país voltou ao futebol ainda. Quem é que voltou? O Uruguai voltou? Onde não tem quase casos de mortalidade. Tinha alguns a Argentina voltou, onde não tem quase casos de mortalidade. Tinha alguns com projeção de retorno, mas o pior problema não é... Nenhum voltou. Rec, nenhum quer saber de brasileiro lá dentro do país deles. Rec, o pior problema não é esse. A União Europeia exige que brasileiros, ou quem viaje do Brasil para a Europa, cumpra um período de 14 dias de quarentena. Os jogadores que vierem de lá para disputar as eliminatórias vão cumprir esse período? Não vão. Nem antes, nem depois. Pois é. Nem antes, nem depois. Porque... Como é que isso vai ser acertado na diplomacia entre os países? Tá. Vamos para os destaques de hoje. Tem jogo em Santa Catarina, ou já teve jogo em Santa Catarina. Tinha, eu acho que um que era no final da tarde. No final da tarde. E teremos a decisão do Campeonato Carioca. Uma das coisas mais estapafúrdias desses meus 35 anos de atividade. Foi o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Isso mostra a qualidade da justiça desportiva do Rio de Janeiro. Então,
Isso só mostra a qualidade da justiça desportiva do Rio de Janeiro. O Flamengo conseguiu brigar com o Flamengo. Isso é um hospício. O Flamengo de 2 semanas atrás que conseguiu a MP 984 está brigando com o Flamengo de hoje. O Flamengo conseguiu brigar com o Flamengo para transmitir o jogo do Flamengo. E o TJD entra nessa aí. O Flamengo vai transmitir na Flá TV, tendo perdido o sorteio, e o mando de campo é do Fluminense. Esculhambou com a medida provisória e, além de tudo, a soberba fica vizinha à idiotice. Não. Porque agora eles arrumaram argumentos contra si. A Globo entra na justiça e eles vão dizer assim: o mando de campo é meu, eu vendo para quem eu quiser. O TJD vai fazer o quê? É que não é o TJD, o Campeonato Brasileiro é STJD. É STJD. Aí são outros auditores, com outras cabeças, inclusive o Dr. Décio Neuhaus, que tem uma cabeça privilegiada aqui no Rio Grande do Sul. Então, a soberba é vizinha da idiotice. Arrumaram um argumento jurídico contra si. Não vamos dizer que eu estou exagerando, porque não é exagero, não. O Flamengo vai transmitir hoje, em troca de alguns caraminguás, um jogo que ele não podia transmitir, porque ele inventou esse negócio. Ele criou... É mais ou menos assim, Rec. Ele criou as regras do jogo e ele está burlando as regras do jogo. Outra, até poderia, por ele não ter vendido os direitos de transmissão, não sair a transmissão Fluminense e Flamengo igual. Mas isso antes da medida provisória. Porque quem adquiriu o direito a partir da medida provisória para hoje foi o Fluminense, que ganhou o sorteio. E a Federação Carioca, dessa vez, não tem nada a ver. Aí, o que acontece, Rec? Deixa eu tentar deixar isso mais claro para o telespectador. O que argumenta a Procuradoria do TJD e o Flamengo nesse Isso é importante, sabe por quê? É a história do bom jornalismo, ouvir o outro lado. O que eles argumentam? Qual que é a tese que defendeu o auditor que liberou a transmissão? Como o regulamento foi realizado antes dessa MP, ele não poderia prever o que aconteceria na MP. Segundo o auditor, a leitura que fez esse auditor da legislação... Com a camisa do Flamengo por baixo. Com a camisa do Flamengo por baixo, né? Isso não se retira. Todo mundo é Flamengo. A leitura que ele fez foi a seguinte: como não se trata de um jogo... Por isso que eu vou torcer pro Fluminense. Só por isso? Não, vai torcer pelo Odair também. Torceremos pelo Fluminense. Isso aí. Hoje é todo mundo tricolor. É isso aí. Vou torcer pro Fluminense. O Dani Dubin vai torcer pro Fluminense. Vai torcer também. Também é tricolor hoje o Dani Dubin. Tem certeza que ele não vai torcer para quem tá de vermelho hoje. Mas assim, o que o Flamengo e a... O que o auditor, esse com a camisa do Flamengo por baixo, disse? O Flamengo e a Procuradoria do TJD, e não foi rebatido nos autos, segundo o auditor, pelo Fluminense. Como o regulamento foi anterior, o regulamento previa o sorteio. Na visão desse auditor, com as novas regras, o correto seria o compartilhamento dos direitos, que é algo previsto nessa legislação. No entanto, vale destacar que, primeiro, o próprio Flamengo, lá na data do sorteio, emitiu uma nota dizendo que concordava que o direito pertencia somente ao Fluminense. Então, o Flamengo está se contradizendo 48 horas depois. Segundo, direito compartilhado significa, então, na visão desse auditor e na visão do Flamengo, que se Flamengo e Inter não venderem os seus direitos, para pegar um exemplo, já que o Dani Dubin está conosco, daqui a pouquinho vai estar conosco. Se Flamengo e Inter não venderem os direitos para ninguém de um jogo da Copa do Brasil, digamos que a Copa do Brasil não é a CBF que vende, são esses dois clubes, e tem um jogo em campo neutro, vai ser partida única, porque mudou, pandemia, enfim, definiu que é jogo único. Na visão que eu tinha e que nós tínhamos da legislação, direito compartilhado significa o que tinha antes. Para transmitir o jogo Inter e Flamengo, eu teria que ter os direitos do Inter e do Flamengo. Na visão do auditor, direito compartilhado o direito não pertence nem ao Inter nem ao Flamengo, pertence aos dois. E cada um pode vender da maneira que quiser. Essa é a defesa do Flamengo, que como é um jogo único, não vai ter uma partida de volta, não poderia ter um mandante. É isso que o Flamengo nos autos alega. Por isso que o Flamengo... Mas ele assinou.
Ele assinou, ele que concordou. era direito do Fluminense. Na segunda-feira. Isso é uma lacaiada que estão fazendo. E essa lacaiada acontece... Lacaiada, para o Flamengo ganhar uns caraminguás e vai legislar contra si. Está produzindo provas contra si. Tá mostrando... Isso é uma das maiores burrices. Aliás, a soberba, às vezes, ou quase sempre, está ao lado da burrice. E essa soberba, pelo que nós ouvimos aqui... soberba também contra a Rede Globo aí, parece até... Como é que é? Superposição. Não. Que eu não sei quem é mais soberbo, se é a Globo ou se é o Flamengo. Aliás, eles se merecem. Não. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Hoje, então, já tivemos um clássico à tarde, né? Flamengo versus Flamengo, e deu Flamengo, por incrível que pareça. Né? Com a participação do TJD do Rio de Janeiro. Ferraram, coitado do Fluminense. Mas o Fluminense não ia ganhar dinheiro, era no mole. Não, mas ia ganhar as doações, que nem o Flamengo vai ganhar. O Fluminense está vivendo de doação já há muito tempo. Um detalhe só interessante, Rec, uma colaboração importante do Thales Machado, que é um jornalista... Um abraço para o Laor Veríssimo também. O nosso Belaor Veríssimo está na audiência. Ele trabalha para o jornal... Ainda está bichado, já está caminhando direito. Daqui a uns dias ele vem nos visitar aqui. O Thales Machado trabalha nos diários Extra e Globo, lá do Rio de Janeiro. Deve estar feliz agora. Ele ligou, Rec, às 5 da tarde para o auditor que foi sorteado pelo TJD para definir sobre o caso. Esse auditor estava com a camisa do Flamengo. Ele ligou para esse auditor. Ele disse, falou com o auditor para saber sobre a decisão, e ele disse que, o auditor disse que não sabia que a final era hoje. Sobre o que ele estava deliberando hoje. Que ele recebeu ali no meio da tarde. Ele é do TJD? Do TJD do Rio de Janeiro. Tá. E aí... Eu achei, não é ministro da Agricultura, por acaso, não? Deve trabalhar com outra área. Bom, o Landim trabalhava com o setor de gás, né? O Landim parece que vai para o governo Bolsonaro, hein? Não. Mas aqui, ele às 5 da tarde não sabia sobre o que estava deliberando, porque ele não sabia nem a data do jogo. 5h20 ele liberou o jogo para a transmissão do Flamengo. Parabéns. E depois eles querem que eu contenha as palavras. Que a justiça seja ágil assim em todos os casos, né? Para mim, briga entre Globo e Flamengo, eu torço para o empate. Que não ganhe ninguém. E que termine no tapa ainda. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil. Lança a linha de tintas imobiliárias, tintas acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas. Qualidade superior e preço justo. Confira em tedox.com.br ou ligue 34 90 44 75. O pior é que estragaram a minha cortina musical quando eu falava da Globo e do Flamengo. Era amigos para sempre, lararararará, amigos para sempre. Agora estão brigando. Agora, entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, paixão é loucura. Não é uma ameaça, é uma informação aqui do Belaor, dizer que sexta-feira estará aqui conosco. Tem que ver se ele não está com Covid-19. Preste atenção. Neste momento de coronavírus, quando você está com dificuldades financeiras devido à redução de salário, desemprego, baixa na sua renda mensal, a Defensor Assessoria Jurídica tem a solução para reduzir os juros na prestação dos veículos e outros financiamentos de forma imediata. Não pague juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos. Redução imediata de 50% até 90% nos contratos. Isso mesmo, de 900 a prestação cai para 450 de forma imediata e a vantagem inicial R$18 mil. Ligue ou passe o WhatsApp agora. Vai voltar a dormir à noite. 51
982 40 30 24. No Repeteco, 51 982 40 30 24. Supere a crise, reduz os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução imediata de 50% até 90% nos contratos com juros. Ligue agora mesmo, 982 40 30 24. 51 982 40 30 24. Defensor, a solução jurídica para você sair do sufoco de juros abusivos na prestação do veículo. Olina, 100 anos, hein? Mais de 100 anos. Seu bem-estar natural. Olina, nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. Lá em casa, quando eu era jovem, quando eu era criança, podia faltar pão, mas Olina não faltava. Olha aqui, ó. Diga. Recado do rei do consórcio para ti. Adriano Scalona. Adriano Scalona. Diz o seguinte, ó. Boa noite, Maurício. Bom programa. REC cantando é um horror. Ele tem razão. Olha aqui, o Dani Dubin vai comprar consórcio lá do Adriano Scalona, que está com muito... E pode comprar consórcio já projetando a aposentadoria. Não que esteja ficando velho o Dani Dubin. Branqueou um pouco o telhado ali. Consórcio imobiliário da Ademilar é certeza de bom negócio, porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito você pode comprar, reformar ou construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Preste atenção. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. É isto aí, Ademilar. 3737 3033, fala com Adriano Scaloni, turma, né, batendo recordes de venda. É o consórcio mais acreditado do Brasil, não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil, né? Se eu não me engano, é o segundo em maior. E aí eu me lembro do falecido Flávio Alcaraz Gomes, que dizia assim, bem nessa entonação: quem não é a maior tem que ser a melhor. É o caso do consórcio Ademilar. Quem não é o maior tem que ser o melhor. E no caso da Ademilar, no ritmo que está crescendo, será o maior e melhor. Pois é. É isso aí. Dani Dubin, tudo certo, Dani? Tudo bem, Rec, Maurício, prazer falar com vocês. Já colocando minha colher no assunto do Flamengo. Flamengo sempre foi um clube arrogante, Rec, Maurício. Perdendo, eles eram arrogantes perdendo. Nesse momento que os caras estão ganhando tudo, os caras estão extrapolando a arrogância. Mas a verdade é que o futebol carioca, os outros clubes também, eles se merecem, né, Rec? Ou é Vasco, quem está por cima tem atitudes muito individualistas, pensando só no seu clube. E os cariocas vêm repetindo esse tipo de coisa. Estão se superando agora com essas atitudes do Flamengo, mas é uma coisa que eu não sei. Os cariocos, como teu amigo Lauro Quadros fala, né, Rec? Os caras, tudo é o Rio de Janeiro para eles. O Rio de Janeiro é um umbigo do mundo. O que aconteceu hoje é um negócio estarrecedor. Que o Flamengo conseguiu, junto com o presidente da República, uma medida provisória que até pode ser razoável para o futuro, para todo mundo. Vai depender da farinha no saco de cada clube, da tradição, de como vão se profissionalizar. Mas isso aí o futuro é que vai dizer. O presente foi atropelado. O presente andou de roldão, porque o Flamengo assim quis, estava brigado com a Globo, arrumou alguém que está mais brigado com a Globo, que é o presidente da República, e conseguiu uma medida provisória. Bom, doravante, vamos ver o que vai acontecer. No entanto, no Campeonato Carioca, o próprio Flamengo derruba a medida provisória. Eles derrubaram num tribunal estadual, não é nem regional, é estadual, que é o TJD do Rio de Janeiro. Quer dizer, eles derrubaram a própria medida provisória que eles criaram. O Flamengo, porque se o Flamengo não intervém,
pedindo no TJD, o Fluminense transmite e pronto, começa a criar jurisprudência o Flamengo. Agora está produzindo provas contra si. Porque se 2 podem transmitir, a Globo lá na frente, no Campeonato Brasileiro, vai dizer, ué, na decisão do Campeonato Carioca, meus amigos, vocês não transmitiram? Leva isso para um juiz. O juiz vai dizer, claro, eles transmitiram, o mando de campo era do Fluminense e a Flá TV é um veículo de comunicação e agora está arrecadando dinheiro. Portanto, é um veículo comercial, mesmo que seja na internet, porque tem mecanismos para adquirir dinheiro e adquiriu. E segundo o presidente da República, que extrapolou para Dedéu, né? Parece que o Flamengo arrecadou 900 mil líquidos. O presidente da República já disse que foi 10 milhões para provar que ele estava certo junto com o Flamengo. Mas, né? Isso aí, eles vão se entender ou não se entender no futuro, porque isso aí é muita loucura para minha cabeça e eu nem sei se dei uma explicação razoável. Porque, Deu sim. Porque eu não sei, é um negócio assim, parece que o cara está bêbado. É que o primeiro desdobramento sério disso tudo, Rec, independente se o streaming é um negócio de futuro ou até de presente, é que a Globo vai deixar de ter interesse nos regionais. Se ela não tiver o Flamengo, dificilmente ela vai continuar interessada no Carioca e os outros campeonatos vêm de rondão. Então, os regionais não vão sobreviver sem a televisão. Eu tenho um posicionamento sobre os regionais que eu já expus a ti no teu programa. Eu acho que eles já passaram da hora. Eu acho que nesses moldes não podem continuar mesmo. E acho que essa deixa da Globo vai ser o que faltava para os grandes clubes se darem conta que regionais não pagam mais a conta, nem com a TV, muito menos sem a TV, né? Agora, tem uma coisa, né? E o que vão fazer os pequenos? Aí vai ter que surgir uma série E as outras emissoras vão ter que transmitir, sei lá, os próprios canais, criação de cada um ter o seu canal, com doação. O Flamengo nisso aí está ensinando, até está servindo para alguma coisa. Porém, né, é muito pouco para sustentar o futebol. Queiramos ou não, 1 milhão e pouco para os clubes do interior aqui, é um bom dinheiro que a RBS pagava junto com a Globo. E até a modéstia à parte, deixando a modéstia de lado, ajudei a construir isso aí, porque em Santa Catarina, Bahia e Rio Grande do Sul, é que as emissoras que enfrentaram a Globo, e foi a Record na época, ajudaram a Globo a terminar com a concorrência. Ah, vocês querem? Então tá. Então é o seguinte, vocês querem comprar, nós não vamos deixar, nós vamos pagar. E pagaram. E aí eu me recolhi à minha insignificância. Na época, não, vamos dividir os direitos, vamos não sei o quê, vamos bancar. E se chegou à conclusão que os clubes precisavam ganhar mais. Então, o que a Record fez na época, mesmo que timidamente, porque depois recuou, latiu no Campeonato Brasileiro e não se garantiu, né? Eu estava lá e participei um pouco disso, eu conheço os bastidores, mas não vou entregar também tudo, porque, sabe, tem coisa... É aquela história do... Como é que é? O que aconteceu... fica... O que aconteceu em Vegas, fica em Vegas. Então, algumas coisas, mesmo eu sendo um pouco jacaré, o que aconteceu em Vegas, fica em Vegas. No livro, quem sabe, um dia, né? Mas aí esse livro promete. Eu vou estar morando nos Estados Unidos, aí não tem problema nenhum. Aí vai para Vegas, já fiz até o passaporte americano, né? Ou eu vou para mais longe ainda, vou lá para Abu Dhabi, gostei muito. Né? Quando estive lá com o Internacional, muito bom de morar lá em Abu Dhabi. Mas é que aí tava, e lá tem leis mais rígidas, o cara tem que andar na linha. O Abelão não estava por lá quando foi para Abu Dhabi? Foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Abu Dhabi, Dani Dubin. Peguei um táxi junto com Orestes de Andrade, Hernani Campelo e o Semensato e fomos visitar o paraíso de Abel Braga, lá em Abu Dhabi, o Al Jazeera. É uma cidade... a infraestrutura deles. Tipo o Internacional tem ali, até bem maior, inclusive, que o Inter tem, com outras coisas, né?
Claro, eles têm muito mais dinheiro lá, porque lá é ouro e petróleo, quer dizer, aí... Mas o Internacional tem tudo junto, isso que eu quis dizer. E agora vou chegar onde era o tema principal. E que o Inter pode ampliar a sua infraestrutura. Porque tem previsão de fazer hotel, tem celeuma aí com a população, com a Câmara de Vereadores e tal, não sei se encerrou ou não. O Inter tem ali autorização para construir, né? O Inter pode reformar o Gigantinho. O Inter ainda tem toda a infraestrutura, por mais que agora seja partilhada com a Abril, do próprio Gigante para sempre. O Internacional tem o Parque Gigante ainda, que é paradisíaco. E agora, com essa reforma do Beira-Rio, o Inter está tentando um novo viés. Seria para terceirização com uma empresa que vai objetivar, conquistar novos shows, novas apresentações, enfim, novas atrações para o Gigantinho. Como é que é isso na prática, Dani Dubin? Que eu sou coordenador do grupo de novos negócios do nosso Conselho Deliberativo, e a gente teve uma reunião importante segunda-feira com o vice-presidente Lamana Paiva, mais o Tony, nosso conselheiro, que é do departamento da coordenação de patrimônio, e nós tivemos uma reunião importante com o pessoal da DC7 e da Opus, que foram as empresas que fizeram a melhor oferta dentro dos parâmetros que o clube colocou. Eles fizeram a melhor oferta para administrarem o Gigantinho. Isso é um negócio nos moldes parecido com o que foi feito no Beira-Rio. O Inter vai entregar o Gigantinho por 20 e poucos anos, entre 20 e 25 anos. Estão previstos uma série de melhorias, vai virar um ginásio de primeiro mundo, e o Inter ainda vai receber, além do seu equipamento remodelado, vai receber datas para utilização, vai receber um aporte financeiro interessante. Então, está se trabalhando nos últimos detalhes com essas duas empresas, DC7 e Opus, que estão consorciadas, para que o nosso vice-presidente Lamana Paiva possa, então, apresentar isso ao Conselho Deliberativo de maneira pormenorizada, para que os conselheiros avaliem e possam dar o seu ok para que esse negócio seja fechado. Quer dizer, o Inter vai arrecadar a partir de que fique pronta a reforma já desde o primeiro mês. Nós estamos negociando umas luvas, e depois o Inter recebe, a partir do momento que estiver pronta as obras, o Inter começa a receber um valor fixo. Este é o negócio que está na mesa. Aí, se não aprontarem, se parar no meio do caminho, se der um chabu como deu na ISL, por exemplo, o Internacional recebe de que forma? No contrato que será feito, REC, Maurício, todos os cuidados vão ser tomados. Por um dos motivos da gente ter escolhido a DC7 e a Opus, são empresas fortes do mercado, que ainda tem a participação do Grupo Zafari. Então, são empresas que, com certeza, não terão problema em apresentar uma série de garantias para o Internacional. Bom, lá no começo do ano havia 3 propostas, né? Tinha outras empresas. Quais eram as outras 2 e o que pretendiam fazer com o Gigantinho? Uma empresa era de um grupo de médicos que queria fazer um centro clínico e, ao mesmo tempo, uma arena multiuso. Era uma proposta razoável, mas que não atingia algumas coisas que a gente gostaria para o clube. E a outra era do mesmo grupo português que chegou a analisar o nosso CT para fazer algum tipo de parceria, mas também era uma proposta que não nos comoveu. Nós trabalhamos exaustivamente, tivemos a participação de vários conselheiros nessas comissões e se chegou
à conclusão que essa é a melhor proposta, desde que a gente ainda avance um pouquinho mais nessas últimas negociações que estão sendo feitas. Em Guaíba, há alguma novidade ou essa parte aí só com o João Pedro Lamana Paiva? Não tem nenhuma novidade. O vice-presidente Lamana Paiva está trabalhando dia e noite para, primeiro, para liberar a área. Ele já conseguiu uma série de documentos, aí teve um imprevisto que vocês acompanharam semana passada ou na outra, de um deputado que questionou como é que teria sido o negócio, etc. Isso parece que já está resolvido pelo Paiva, mas não tem nada concreto, não. O negócio que o Inter está mais perto de concretizar, e eu acho que é um negócio importante, é o negócio do Gigantinho, que hoje ele é, entre aspas, um elefante branco. Ele só traz custo para o clube, só custo, é um equipamento deteriorado e que o Inter não tem hoje condições financeiras de aportar recursos para tornar o Gigantinho o que ele já foi. Ele já foi um dos maiores e melhores ginásios do Brasil. E hoje ele, por falta de recursos, ele deixou de ser um equipamento interessante para o clube. E há a necessidade da aquiescência da Abril, porque eles exploram uma parte do estacionamento que é, hoje em dia, a menina dos olhos de muitos empreendimentos. E como ali haverá shows e tudo mais, haverá muita movimentação de público, Abril não entra em nenhum quesito. Vai até melhorar para eles, né? Sim. Exatamente isso. Exatamente o que o Maurício acaba de te dizer. No momento que tu tiver shows ou eventos importantes no Gigantinho, o nosso estacionamento coberto, que sim é de, entre aspas, propriedade hoje da Abril, com seus parceiros que operam ali, vai ter muito mais movimentação. Mas quanto ao Gigantinho, não existe nenhuma conexão com o negócio feito no Beira-Rio com o negócio Gigantinho. A Abril tinha um direito de preferência, ela preferiu não exercer esse direito e hoje nós estamos livres para negociar com quem a gente achar mais conveniente. Vou precisar só fazer uma troca de equipamento aqui, porque também o doutor Elvio Henriquson vai entrar na conversa conosco. O Dani se ausenta 2 ou 3 minutos e já retorna, porque nós temos que falar muitas coisas com o Dani Dubin, como eleição, que viés vai tomar essa eleição do Internacional, a atitude do povo do clube de consultar a APFUT. O Dani Dubin já volta ao nosso convívio e também, na sequência, já no retorno dos comerciais, doutor Elvio Henriquson, um dos homens que mais entende de leis no Brasil, vai nos falar sobre essa encrenca aí dos direitos de transmissão. O doutor estuda tudo e mais um pouco. Agora, porque hoje nós nos superamos, né? O Flamengo enfrentou o Flamengo à tarde, vai enfrentar o Fluminense à noite, é um negócio impressionante. Flamengo ganhou do Flamengo à tarde. E segundo o Fluminense, segundo o seu presidente, a Federação do Rio, a FERJ, assim como os que furtam sinais de TV, criou, neste caso, segundo o Fluminense, o Gato FERJ. Estão roubando os direitos do Fluminense e transmitindo ilegalmente. Como é que é o negócio? É o Gato FERJ, porque eles tinham o Gato Net, né? Então agora tem o Gato FERJ. Quer dizer que o Flamengo introduziu mais uma coisa no futebol brasileiro. O gato na TV de clube. No caso, o Fluminense atribui à Federação do Rio, a FERJ. Depois eles não querem que eu torça pro Fluminense. Não é só por causa do Odair, não. E o Fluminense vai pra Justiça Comum, hein? Já disse que vai pra Justiça Comum, que vai querer indenização se o Flamengo transmitir o jogo. Tem que tocar-lhe o ferro, Bessa. Já voltamos. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas,
é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, investimento seguro. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. Estamos de volta, faltando 13 para as 8, passou no vestibular, está procurando um lugar novo, de qualidade para morar, quer simplesmente mudar de residência, dar um up, procure a Central de Imóveis. Quer diminuir também, gastar menos, procure a Central de Imóveis. É uma empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal. Faça como mais de 20 mil clientes. centraldemóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio, 381-385, Central de Imóveis. Na Sanar Farmácias você encontra a completa linha de medicamentos com até 70% de desconto. Faça seu cadastro no programa de benefícios Sanar Fidelize. Vá até a Sanar mais perto de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Me empreste aí, Chuchuzinho, os parceiros da Sanar, o Laboratório de Saúde. Parece aqui, Chuchuzinho, mostra aqui, bonitinha essa tua máscara aí. Isso, da Ubra. Grande. Da Ubra, personalizada. Vem pra Ubra. É isso aí, vem pra Ubra, é isso aí, Chuchuzinho. Tá bom aqui, ó. O pó pelotense e o calmador lá do Laboratório Saúde, né? Em promoção sempre. E para evitar chulé, viu, Maurício? Isso aqui, senão tua esposa, dona Fernanda, vai te expulsar de casa. Já me disse que tu anda com chulé, tem que usar pó pelotense. Senão dá confusão. Já deixa esse para mim aí que eu já uso. Tu tá espantando até os gatos. Você sabia, o Dani Dobim e doutor Elvis, que o Maurício tem 4 gatas não, em são casa? 5. Inclui a Fernanda. 5 gatas. Sabia? Não sabia, mas deve ser bom, né, Maurício? Não, eu tenho 4 gatas. É um gatedo na casa do Maurício. O gatedo somando comigo, que aí fecham 6, mas pronto. São 4 gatas felinas e a Fernanda, minha esposa, né? Tem que fazer uma moral com ela também, né, Dani? São os filhos do Maurício. Os filhos do Maurício. Lá em Lagoa Vermelha, viu, Dani e doutor Elvio? O cara dizia assim, já que ninguém gava, o Zeca, né? Vai. Nossa. O negócio é meio... olha aqui, doutor Elvio, onde é que o senhor acha que vai terminar essa encrenca aí do Flamengo contra o resto, do Flamengo agora contra os cariocas, primeiramente, do Flamengo contra a Globo, enfim, diga, Maurício. Só para lembrar, até para ajudar o doutor Elvio... Já está rolando daqui a pouco o pré-jogo lá, né? O Flamengo, na TV, nos direitos aí que vendeu para a TV, não vendeu a exclusividade da internet. Então, se a medida provisória se transformar em lei, estiver vigente no Campeonato Brasileiro, pode daqui a pouco o Flamengo querer transmitir na Flá TV também os jogos como mandante. Ele não vendeu exclusividade, pode transmitir, por que não? E essa medida provisória para virar primeiro projeto de lei e depois lei, né, doutor? Primeiro tem que tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, não é isso? Boa noite, boa noite, Maurício. Um abraço para o Dubinha e os que nos ouvem, né? Eu escutava atentamente vocês ali, tomando um cafezinho aí com a caneca do programa. Que beleza. E é realmente uma coisa curiosa. A medida provisória é uma lei feita pelo Executivo com uma validade pequena, né? Sujeita à aprovação do Congresso. Então, ela como o próprio nome já diz, né, ela é provisória e no final o Congresso chancela, modifica, né, pode mudar completamente os conceitos ou não, ou ratifica, né? Então é uma lei, a medida provisória é uma medida do Executivo que tem força de lei provisoriamente e que em seguida tem que ser chancelada pelo Congresso, certo? Bom, se tinha uma regra na Lei Pelé, né, da onde os direitos de transmissão era dos 2 clubes. Pela medida provisória, passa a ser do mandante do clube. Mas a medida provisória também diz que, no caso de não ter mandante, né, pertencem aos 2. E aí tem que ver a definição tem que ser com os 2. Mas o que acontece aí, REC, é que tem um problema de aplicação da lei, do início de vigência da lei. Quando a lei vem, ela atinge
já contratos e fatos já solidificados, né? E ao abrigo do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Então, como regra geral, a lei nova vem e não atinge esses fatos já consolidados, não atinge os contratos em vigor. A única exceção de atingir esses contratos em vigor é quando ela tem uma situação de interesse público muito grande, né? E eu cito como exemplo, por exemplo, no Paraguai, saiu uma lei lá que diz que os aluguéis pagam só 40%, tem 12 meses para negociar os 60%. Não estava escrito que o aluguel tinha que pagar todo mês? Sim, estava. Mas a lei essa tem efeito imediato em função de um caráter social, né, de um interesse social muito grande. No caso da MP, que atinge direito de transmissão de clubes de futebol, né, e atinge instituições privadas, né, me parece que num primeiro momento não tem essa função social de chegar numa exceção à regra de ter o efeito imediato. A Globo se pronunciou dessa forma e o próprio Flamengo também, dizendo que iria respeitar os contratos em vigor. Esse foi o entendimento inicial do Flamengo, né? Mas agora há essa surpresa de que, como o Fluminense, houve um sorteio, o Fluminense ficou como mandante nessa questão do sorteio, mas independentemente de sorteio ou não, já existia contratos em vigor, né? Tanto é que o Flamengo disse no primeiro momento, não, o Fluminense é que decide. E aí foi decidido daquela forma, passar na Flu TV. Surpreende a posição do Flamengo, né, que vem nas vésperas do jogo e usar não a Justiça Comum, mas o Tribunal de Justiça Desportivo, que até então, se vocês observarem, essas matérias estavam sendo tratadas e julgadas pela Justiça Comum, né? Até então, historicamente, porque são contratos, né, entre clubes e televisões, né, e redes de televisão. Aí vem na Justiça Comum dizer que, olha, pode ser que o Fluminense, na última hora, combinado com a Globo, proíba de transmitir, o nosso torcedor tem direito, o mando não é só dele, porque houve um sorteio, não tem definição, tinha um regramento antes e que o regulamento mudou e o tribunal vem a deferir. Se a gente analisar o despacho que deferiu, e o Maurício tem aí, eu mandei para ele há poucos minutos, aí, a decisão ela se preocupa em fundamentar por que o tribunal é competente para decidir essa matéria, por que a justiça é competente para decidir essa matéria. Quando ela vai para o mérito, ela só diz isso, olha, o Fluminense não se manifestou, o que equivale que está concordando. E aí defere o pedido do Flamengo. Então, é uma situação bastante curiosa, esdrúxula, né? Porque se o contrato, se tem que obedecer aos contratos em vigor, o Flamengo não podia se meter, né? Mas vai no tribunal e às vésperas do jogo acaba tendo o seu pedido deferido para transmitir. Eu acho que virou um Fla-Flu também de transmissão por streaming, né? Não sei o que vocês acham. Pode ser uma coisa boa, Dubin, você que é do marketing, a sementinha plantada, pelo menos, porque se há uma briga pelo streaming, começou a ser notado o streaming, que antes era simplesmente doado para as emissoras, e várias pessoas se voltaram contra. Eu lembro aqui sempre o André Miola, o Sopa, nas reuniões do Conselho do Internacional, falando do streaming, e tinha gente que nem sabia do que eles estavam falando, né? E agora parece que chama atenção violentamente, né? O Felipe Assunção também, que seguidamente vem aqui, violentamente chama a atenção da necessidade de rever conceitos. Ou a curtíssimo prazo, que ainda é difícil, porque a Globo ainda paga bem, né? O dinheiro não dá em árvore. Também não é de uma hora para outra que se concebe uma infraestrutura necessária. Me parece que o Flamengo se preparou para dar o bote, né? Que essa Fla TV não é tão insignificante assim, porque suportou uma carga de não sei quantos... A carga do YouTube, a carga quem suporta, claro, é a plataforma. Sim, mas o YouTube é sócio, né? Ganha 30%. Nas doações que são feitas dentro dessa plataforma. Mas aí, além disso, no meio da pandemia, a Flá TV estava fazendo live do Maracanã, eles já têm uma infraestrutura montada há um bom período. É isso aí. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar o jogo do Flamengo no streaming, no canal deles. Eu acompanhei.
É realmente um negócio muito interessante, abre uma série de portas para comercialização, para o marketing, etc. Eu não consigo enxergar o porquê que se deve escolher ou o streaming ou a TV. Eu acho que por muitos e muitos anos os dois vão conviver e podem conviver pacificamente. Tem pessoas que não têm nem um 3G à sua disposição, quanto mais para conseguir ver um jogo, assim. Então, sim, é um negócio inovador, é uma coisa que veio para ficar, mas não acredito que isso vá substituir, pelo contrário, a TV aberta vai continuar por muitos anos ainda tendo seu espaço. O pay-per-view também é uma receita importante dos clubes. Eu acho que a gente está fazendo um teste de um negócio espetacular, que é o streaming, de uma maneira assodada, confusa, metendo tribunal, etc. É um negócio que a gente poderia só estar falando coisas boas desse novo instrumento que os clubes vão passar a ter, e já tem, na verdade, e a gente está discutindo tribunal e quem é arrogante, quem está colocando goela abaixo. Isso é muito ruim, né? Tá, mas aí, deixa eu pegar esse gancho do Dani, que eu queria que você me ajudasse a entender alguns pontos, Dani, pelo seguinte: lá no início, o streaming, quando o Flamengo obteve esse direito, todo mundo elogiou porque era gratuito. Depois o Flamengo tentou, num segundo passo, cobrar, não conseguiu porque a plataforma de cobrança não funcionou e acabou não gerando a receita que se imaginava e não atendeu a quantidade de pessoas também que se imaginava. Além disso, hoje eu posso assistir o Campeonato Brasileiro via streaming. É só eu ser assinante do PFC, do pay-per-view, que eu vou ter o acesso no meu aplicativo, no celular. Não, eu sei que é de uma maneira diferente, mas aí o que eu te pergunto, Dani, é o seguinte: eu concordo contigo que são duas plataformas que podem navegar em conjunto. A gente pode tanto ter a transmissão via YouTube, quanto via aplicativo, quanto a transmissão do Premier, mas pegando o que entra de grana hoje, se eu, Flamengo, tenho a transmissão no meu canal do YouTube, eu estou diminuindo a minha base de assinantes dentro do Premier. O cara não vai mais precisar pagar R$100 por mês. Ok, ele pode me pagar 50 e assistir os meus jogos em casa, mas como é que ele vai assistir o jogo como visitante? E a Globo quer essa simultaneidade do streaming dos clubes com a sua transmissão, ou ela quer tudo para ela e nada para os clubes? Bom, isso aí nós vamos resolver tudo na sequência, depois do intervalo comercial. E vou colocar mais uma pimentinha aqui, doutor Elvio, Dani, Maurício. A CNN, um dos investidores da CNN, um dos sócios, sei lá, ou empreendedores, não sei o quê, que atua lá no Atlético Mineiro diretamente, quer que a CNN transmita os jogos do Atlético Mineiro, baseado na MP. Então, a confusão não é tão simples assim. Até mesmo em canal aberto, ou em canal por assinatura, ou em TV aberta, ou TV fechada. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Eu consigo voltar a estudar, eu consigo crescer no meu emprego. Juntos, a gente consegue. EJA do SESI, eu também consigo. Inscreva-se em ejadocese.com.br. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. Oito horas.
no sinal eletrônico, 8 horas. Antigamente, os locutores que impostavam a voz no sinal... lembra o locutor da Gaúcha? Puxa, me deu um branco agora. Dani Dubin, o cara que lia o correspondente. Sim, o correspondente Renner. Não, o Renner era o Milton Jung. Ipiranga. O Ipiranga lá, puxa vida, foi candidato até a vereador aí. Vem aí, Maurício. Vou buscar aqui o nome. O famoso, ele dizia, no sinal, 8 horas. Então, no sinal, 8 horas. Seguimos. Pô, me deu um branco, rapaz. A gente sempre brincava com ele, porque quando aumentou uma série de produtos na cesta básica, ele foi emendando tudo na leitura e eu imitava ele. Aumentou hoje a relação dos seguintes produtos: arroz, feijão, açúcar, alho. Só que ele emendou tudo. Aí o açúcar emendado com alho ficou um palavrão, entendeu? Com aquele vozeirão. Aumentou hoje a relação dos seguintes produtos: arroz, feijão, açúcar, alho. E aí ficou aquele negócio complicado, entendeu? Mas seguimos... Deixa eu fazer um contraponto aqui, o que o Maurício falou. A grande diferença, Maurício, da TV para essa nova ferramenta com o streaming se chama interação. Ali as pessoas passam o tempo inteiro interagindo com o clube, interagindo entre si. Tu bate-papo no meio do jogo, se tu quiser, tu doa, sabe? É um negócio completamente diferente. E isso vai atrair mais jovens, não tenho nenhuma dúvida. Essa linguagem não é uma linguagem para cara de quase 60 anos como nós, eu e o REC, eu quero dizer, tu não. Doutor Elvio, não sei, mas eu acho que é mais jovem. É parecido conosco, assim. Mas a gurizada fica encantada com esse tipo de coisa. Então, isso vai trazer mais jovens também. José Aldair, o nome do locutor. José Aldair, o nome do locutor. Isso aí. Isso. Desculpe aí, Dani. Mas concordo contigo, num primeiro momento pode ser que divida, ao invés de tu colocar mais gente para ver uma transmissão, talvez tu esteja dividindo. É que hoje, Maurício, tem muito mais dúvidas do que certeza sobre isso. Mas é muito interessante começar a se testar. Não, repito, não de uma maneira atritada, como o Flamengo está fazendo, mas realmente se abriu uma porta agora e os clubes vão começar, sim, a mexer mais seriamente nessa ferramenta. E outra coisa, dá para fazer eventos, dá para fazer... Agora o Inter não está fazendo uma parceria com uma empresa de eventos, né? Quando puder transmitir por um canal alternativo, público que não pode estar presente no Gigantinho, por exemplo, pode estar pagando X para assistir o show em casa, né? Não tem a mesma vibração, não tem a mesma euforia, mas pode convidar 40, 50 pessoas num salão e fazer a festa. Quer dizer, isso tudo em tese, né? Porque também tem que desenvolver tecnologia, tem que ter câmeras o 5G especiais. vai ajudar bastante 5G, também. Claro, não tenha dúvida. Doutor, antes até vou colocar os dois na conversa. Essa consulta que o povo do clube fez, a APFUT, que valor tem no seio colorado? Por exemplo, hoje um conselheiro me disse, e até ligado à situação, ligado ao Intergrande, que causou já um certo receio dentro do Internacional. Como é que nós vamos arriscar perder o Profut? Né? O doutor Aquino já acha o seguinte: a comissão eleitoral é que tem que fazer a consulta para tornar a coisa mais oficial, mais legal. No entanto, o povo do clube parece ter colocado o bode na sala. Você que é do I9 e também é oposição, como é que vê isso aí? Porque algum mexe-mexe vai ter em cima dessa situação. Pelo menos um tema de debate forte já virou, né? Sim. Tudo que o Inter não precisa nesse momento é uma discussão dessas, que a gente deve tentar chegar a um entendimento. Eu não sei o que foi perguntado pelo Clube do Povo. Eu sei, o povo do clube, desculpa. O que eu sei é o que a mídia divulgou. Então, assim, não sei o que foi perguntado.
não li toda a resposta, só li a notícia. Então, nem eu, e duvido que alguém consiga, a não ser quem leu isso, te dar uma resposta mais concreta. O que eu posso te dizer, Rec? Nesse assunto, eu e o nosso movimento ainda estamos discutindo, porque não é um assunto fácil. Se tu lê o Estatuto do Inter, parece sim que está escrito ali que eles não poderiam se candidatar. Só que se tu pensar que cada vez que tu faz uma lei, e o Estatuto do Inter é como se fosse várias leis, tem um espírito ali, né? Quem fez aquilo tinha um espírito. E é difícil acreditar que num clube de futebol tu tenha como espírito impedir que alguém que é vice-presidente queira chegar à presidência, por exemplo. Porque a pessoa vem se preparando durante vários anos, qualquer pessoa, estou falando em tese, tu é vice de alguma coisa, tu é diretor, tu é não sei o quê, chega um momento que tu tenta ser presidente, se for o caso. Então, tu lê uma coisa, mas é difícil de tu acreditar que seja isso, que seja o espírito do que está escrito. Então, a gente está estudando e no popular, Rec, ainda estamos no muro nesse assunto. Agora, Dani, não é bom para a oposição isso aí, que haja o impedimento de concorrer de um dos candidatos, que seria o candidato do comissário? Não criaria uma possibilidade maior de vitória da oposição para impedir que esse movimento que está no poder há mais de 20 anos, ou há 20 anos, não há mais não, há 2002, 18 anos, continue com as mesmas diretrizes comandando o Internacional? Tu tem razão, seria muito melhor para as oposições, mas nós não vamos tomar uma posição, Rec, pensando nisso. Nós vamos pensar no que realmente era o desejo de quem escreveu o Estatuto do Inter, independente se momentaneamente isso vai nos beneficiar ou não vai nos beneficiar. E onde é que entra a APFUT aí e o Profut? Porque aí seriam duas coisas, o Estatuto do Inter e a definição do Profut do que se pode fazer dentro do clube. Eu acho que se realmente tiver, se eles tiverem feito um questionamento exatamente fiel aos acontecimentos, se a resposta for uma resposta forte, mostrando que o clube não pode ter esse tipo de situação, bom, aí não existe mais dúvida. O que eu estou te dizendo é que nós não vimos nem a pergunta, não vimos nem a resposta e só eu li na 0 hora hoje o que... Tá, então eu vou dizer que eu publiquei até exatamente o que me mandou o conselheiro Thiago Neibert, eu publiquei no Instagram. Eu te li. E no Instagram, no Facebook e no Twitter. Aqui, ó, em resposta à nossa consulta, a APFUT... Qual consulta, Rec? Qual consulta? Eles fizeram uma pergunta, mas no texto vai estar implícito aqui. Não, mas o que destacou o Dani Dubin é importante. Nós temos uma situação aqui no Internacional onde o Estatuto do clube prevê que não possam ser reeleitos 2 vice-presidentes que compõem o Conselho de Gestão. Nesse conteúdo e no intuito de satisfazer a nossa ansiedade, gostaríamos de saber... Pode ou não pode pelas leis da APFUT que comanda o Profut? Não, Rec, existem várias possibilidades. Tem alguma chance de não ser essa a pergunta? Tem. Para um pouquinho, vocês estão querendo me enlouquecer. Rec, tem várias... Tu só sabe a resposta. Eu vou ler toda a resposta. Não, mas tu só sabe a resposta. O que o Dani está dizendo, vamos lá, eu posso fazer uma pergunta... Vocês estão desafiando o Thiago Neibert a participar aqui amanhã e mostrar ao vivo o que ele mandou... para a APFUT. Mostra ele te dá e tu bota amanhã nas tuas redes sociais, seria melhor ainda. Então me manda agora já. Pode mandar Nesse agora. momento ele está assistindo. Mas aqui. Em resposta à nossa consulta, a APFUT confirma veto
A segunda é muito forte, reeleição de dirigentes. Lei 13.155. Tendo por finalidade a alternância nos poderes de entidades esportivas, sendo, conforme resposta oficial da autoridade pública, um dos pontos de fiscalização pela permanência no Profut. Então, Rec, por este texto que você leu sem saber a pergunta, eu posso deduzir que o Grêmio pode perder o Profut, porque reelegeu mais do que o permitido o presidente Romildo. O Grêmio também fez uma consulta. Agora o doutor Elvio vai falar. Teve uma consulta e foi liberado. E se a gente fala em cargos diferentes, eu já te trouxe o exemplo ontem. Mário Celso Petralha foi eleito presidente do Conselho Executivo. Estourou o período no Conselho Executivo, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo, que lá no Atlético, na hierarquia, é superior do que o Executivo. Passou o período no Legislativo, foi eleito novamente no Executivo. Ele segue no poder. Por essa tese, ele também tem que perder o Profut, o Atlético Paranaense e todos os outros clubes. Maurício já falou como advogado da situação. Amanhã vamos trazer o advogado da oposição, que é o Thiago Neibert. Isso aí. No caso do REC, no caso do Grêmio, é diferente. Viu? Diferente, ó. Primeiro que o Grêmio fez uma consulta prévia, né? E o Profut respondeu positivamente. O segundo, que a questão lá do Grêmio era a questão da possibilidade de uma terceira eleição do presidente. Parece que o caso internacional envolve vice-presidentes e outras questões. Existe o regramento e o princípio é que não se eternize, né, os comandos, né, das instituições. Então, por isso que se fala aqui, olha, permitido uma reeleição, né? Isso tem uma série de situações que estão sujeitas a esse tipo de regramento, né? E no caso, como teve uma transição lá no Grêmio, então surgiu a dúvida se poderia ou não e se seria considerado, porque teve um aumento, uma ampliação do mandato de 2 para 3 anos e caiu bem nesse corte aí. Mas o Profut respondeu positivamente que sim. Eu não sei, e aí o Dubin tem toda a razão em saber exatamente quais são as premissas que foram perguntadas ali para ver o enquadramento, né? Se é esse mesmo. Perfeito. Dani, quem é que vai ser candidato aí do teu movimento e quem é que você acha que dos outros movimentos vai se lançar candidato? Olha, nós... que agora está perto, hein? Não está perto, tá longe. Alguém já se lançou, Dani? O Alexandre. Vários, né, Maurício? Mas a gente tem que segurar o pessoal. O nosso movimento vai ter um candidato, nós não escolhemos ainda, REC, e continuamos... conversando com os outros movimentos. Sim, é importante que haja... Vocês já conversaram com o Alessandro Barcelos? Alessandro, porque tem o Alexandre e o Alessandro, os dois são candidatos. Claro. O Alessandro Barcelos, há algumas semanas atrás, fez inclusive uma pequena palestra para os conselheiros do I9, muito esclarecedora, batemos um longo papo. Acho que é um cara bem preparado para alçar outros voos dentro do clube, REC. Viu só? Como eu estou bem informado. É esse o momento de alçar esses voos? Não, pois é, mas eu estou bem informado. Tem 2 candidatos na situação já. É saudável, como disse o doutor Elvio, o rodízio de poder dentro de um clube de futebol, de qualquer agremiação. Então, assim, seria, assim, saudável... O Romildo trocou com o Bolzan. Oi? O Romildo trocou com o Bolzan, rodízio de poder. Primeiro foi o presidente Romildo, agora é o presidente Bolzan. Falta só o Júnior. Falta só o Júnior. O próximo mandato é o Júnior. É o rodízio de poder, tá certo? Agora o próximo é o Júnior. Não me meto no Grêmio, que a gente já tem ruim suficiente, né? Mas é isso aí. Bem, REC, veja bem se a regra visa evitar que algum clube seja tomado, né, o poder e alguém não largue, né? Por outro lado, tem a contrapartida disso, né? Porque tendo um baita presidente, né, uma das melhores gestões, né? Porque a regra não permita continuar, né?
Então a regra pensa no mal, né, mas não pensa no bem, né? Então tem a contrapartida disso. E em relação a, só para fazer um comentário... Doutor, é rápido aí. A questão do Uruguai, que tu comentaste, tá? O Campeonato Uruguai recomeça 15 de agosto, fizeram 4 fases para a volta, tá? Eles estão terminando a segunda fase. Primeira fase, preparação física. Segunda fase, a questão de treino coletivo, eles já estão treinando coletivamente, tá? Agora vai permitir amistoso antes da volta, para 15 de agosto ter os clubes bem preparados para a volta do campeonato, né? Preocupa. Mas lá está todo mundo mamando no governo, né? Não. Mamando, não. Não, estão recebendo o dinheiro do governo. É que mamando tu dá a entender outra coisa. Não, o povo pobre precisa. O futebol até ali, né? Mas os jogadores não até o Oscar Tabares recebe do governo? Mas os jogadores têm salário muito maiores, eles não estão nessa... Os salários lá são baixos, Rec. Salários no Uruguai são baixos. São baixos, mas são muito mais altos que os salários da grande maioria da população, claro, né? Não é salário mínimo, né? Claro que sim. Não é salário mínimo. Agora, preocupa a questão da volta do futebol, né? Porque eu acho que o Grêmio está correto em se preparar, não contar mais com decisão de prefeito e governador, porque o risco é de não ter o gauchão, né? E a CBF está certa no sentido de pensar nacionalmente, né? Então, a alternativa de talvez ter que jogar em outro estado e se preparar independente de outro estado, me parece que é a única opção que restou para que os clubes possam estar preparados para o Campeonato Brasileiro e o gauchão ver o que acontece até lá, se vai ser possível ou não. O que vocês acham que o governador vai dizer depois da manhã, né? Depois da manhã. Ou sábado, né? Sexta-feira ele faz a divulgação das bandeiras, né? A divulgação preliminar. Aí depois tem os recursos. Infelizmente, eu acho que ele não vai permitir os treinos e eu já me manifestei, sou totalmente a favor que o Inter siga os passos do Grêmio e vá treinar onde se possa treinar, então. Porque eu acho um absurdo... Sim, porque tem Grenal, né? Hã? Tem Grenal, né? Eu acho um exagero tu dizer que alguém não pode fazer um treino coletivo. É que nem tu perguntar assim, não, mas bobinho tu pode fazer, gol a gol tu pode fazer, sabe? É uma intromissão. Ou então não deixa fazer nada. Não pode treinar. Bom, até isso eu entendo. Agora, tu deixar treinar e dizer que não pode fazer coletivo, olha... Mas permitir pequenos grupos é o caso, né? É para matar, viu? Mas aí que o Inter siga os passos do Grêmio, vamos para Santa Catarina também. Eu podia até fazer uma brincadeira, beijar pode. Agora, o REC, do BIM, Maurício, a tendência, a gente já sabia para o mês de junho e julho, nós já sabíamos lá em março, né? Estamos no sul do país, tem inverno, chuva, umidade, aumento de doenças respiratórias, né? Todos os anos os hospitais foram lotados por causa das doenças respiratórias e eu acho que a tendência agora não vai ser diferente, vai ser só aumento de número de casos, tanto das doenças respiratórias de inverno, como facilita, né, um ambiente úmido, fechado, né, também o aumento de Covid, essa coisa só vai aliviar em agosto, e aliviando agosto o Campeonato Brasileiro já vai ter começado. Então, para terminar o gauchão, talvez, né, a critério de acordo com os parâmetros que o Estado do Rio Grande do Sul está utilizando e o prefeito de Porto Alegre está utilizando, talvez só seja viável a partir da segunda quinzena de agosto, e aí o Campeonato Brasileiro já vai estar andando, vai ter que arrumar data nesse inteirinho. E essa questão de dar o título para o Caxias, sou totalmente contra, tem que terminar o campeonato, terminar. O Dani dá o título para o Caxias, Dani? Olha, tchê, eu dou o título para o Caxias. Gauchão, é o que eu falei, cada vez menos é um negócio interessante. Mas... o Novo Hamburgo foi campeão do Gauchão e o que aconteceu, Rec? Não aconteceu nada com eles. No ano seguinte, quase rebaixado foi.
Sabe? Eu daria, assim... Deixa eu mandar um abraço antes que tu termine o programa para um amigão meu, gremistão, que tá te vendo, não perde um programa, o Wilton Carangati, tá te assistindo. É um herói assistir todo dia, né? Ele te adora. Deve ter pesadelos. Grande Hilton, brincadeiras à parte aí. Olha o que diz o presidente do Ipiranga de Erechim. Vejo muitas postagens, eu já li hoje na Grenal, eu leio aqui também, tendenciosas, querendo espalhar pânico. Esses são os dados do dia 7, na nossa região. De 39 leitos de UTI disponíveis, 14 ocupados, 35,9. Destes, 14 pacientes que estão em UTI. 7 são Covid e 7 outras doenças. Destes, 5 pacientes estão usando respiradores. São 65 respiradores disponíveis em nossa região. Estamos utilizando 12,8 dos respiradores em UTI. Em termos de ocupação de UTI, estamos com a menor média histórica dos últimos anos. Nesse período, costuma ser o dobro. Temos um excelente sistema de saúde com profissionais de excelência. Bom, mas ele traz um dado interessante, né, Rex? Se costuma ser o dobro, não está sendo o dobro nem o normal, porque se está restringindo o povo. Então, adiciona esse dobro ao que tem atual. Tem capacidade? Maurício é o maior advogado do diabo que existe. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Luiz Carlos Reck, para o Dani Dubin e para o Dr. Elvio. Tá, para eles encerrarem o programa. Para eles encerrarem. Enem 2020 vai ser realizado em janeiro de 2021. Se Enem vai ser transmitido o Campeonato Gaúcho? Olimpíadas 2020 vão ser realizadas em 21. O Campeonato Brasileiro vai terminar no início de fevereiro, na projeção da CBF. Essas 3 rodadas finais do Gauchão 2020 não podem ser antes do Gauchão 2021, lá no final? Vai responder depois do recado de quem tem paixão pelo esporte de mesa. Uma mais linda que a outra. Parece as minhas namoradas todas que eu tive ao longo da minha vida. As mesas da Mesartes. Olha aí. Que tal ter uma mesa de bilhar, que também é um móvel que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesartes há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimentos e cores para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo. Essas mesas possuem base pedra ardósia mineira 100% retificada para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores em aço inox para um jogo sem caimentos. Ajudam a evitar contato com o chão na hora de lavá-lo. Tabelas com borrachas especiais com grau de 1,5 milímetros, que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesartes também podem acompanhar tampo para jantar, com verso que pode ser adaptado para tênis de mesa. Acesse o site mesartes.com.br, escolha seu modelo e solicite seu orçamento. Mesartes, sinônimo de qualidade e experiência desde 1992. Como diz Maurício Freitas, Fla-Flu quente é esse da Mesartes. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378, compra artigos de excelência e ainda de quebra ajuda o Internacional. Doutor Elvio e o Dani Dubin respondendo a questão do Maurício, em suma, qual era a questão? Não dá para realizar essas datas do Gauchão no ano que vem? Tem que entregar o título e tem que realizar agora? Tu também não quer entregar o título pro Caxias, igual o Não, mas é porque Elvio? o Dani Dubin não quer entregar. O Dani quer. Não, o doutor Elvio, desculpa, não quer entregar. O Grêmio quer jogar. O Grêmio, eu posso garantir que o Grêmio quer jogar, não é a favor de entregar, só se não tiver outra alternativa. E respondendo à pergunta, tá? Então, por essa tese, a gente pode deixar tudo para depois da vacina e parar tudo. Eu acho que a gente tem que diferenciar isolamento de distanciamento controlado. Quer dizer, o mundo não pode parar a longo prazo esperando lá a vacina. Ele tem que seguir no distanciamento controlado, né? Tem jogadores aí trabalhando de servente, tá? Porque não tem como faturar ou sobreviver ou botar o pão na sua mesa com o salário do futebol, com o futebol parado. Nós temos que pensar nisso aí também.
E, em tese, daria para jogar lá para frente, mas se a gente começar a jogar tudo para frente, não começa nunca. Uma hora a gente vai ter que reiniciar. Então, eu acho que tem que pensar numa forma de reiniciar assim que possível. Dani. O governador foi claro, o pessoal que está decidindo sobre isso não considera o futebol importante. Você não acha que ele foi infeliz, que ele não quis dizer isso, hein? O governador tem sido tão equilibrado, acho que essa frase foi uma infelicidade assim tremenda, né? Bom. É que não sei, mas é que as atitudes estão sendo nesse sentido. Como é que São Paulo, que tem muito mais casos que a gente, já está pensando em voltar? Mas na proporção lá está reduzindo e aqui aumentando, né? Mas nos números totais não, né, Maurício? Eles tiveram muito mais mortes que nós, por exemplo. Mas é que a cidade de São Paulo é o tamanho do nosso estado, né? Não tem como comparar. Não tem, eu comparar o estado de São Paulo com o Rio Grande do Sul. O que o Dani Dubin e o doutor Elvis estão dizendo que se pode jogar em Rio e São Paulo com aquele monte de gente chorando pelos seus entes queridos, pode jogar no Rio Grande do Sul também. Em São Paulo... É isso que eles estão dizendo. Agora, se a gente ficar fazendo o cálculo proporcional, o Rio de Janeiro só poderia ter futebol em 2028. Mas é que no Rio de Janeiro ter futebol, todo mundo concordou que foi um absurdo. Em São Paulo... Em 2 dias... Marcar numa terça para jogar numa quinta, aí é esdrúxulo, aí é esculhambar com o troço. Em São Paulo, o Dória liberou, desde que esteja em área amarela. A maior parte do estado não está em área amarela. E aí? Aqui, se o Eduardo Leite falar, pode jogar em área laranja, adianta alguma coisa? Não adianta. Mas agora é o seguinte, então, leva o campeonato para Concórdia, para... Criciúma, que aliás o Ipiranga está ameaçando de treinar em Concórdia. Não, mas é que essa é uma possibilidade que Inter e Grêmio mandem seus jogos fora de Porto Alegre, no Brasileirão. Eles aceitaram. Isso é concreto. Pode ser que o Inter e o Grêmio tenham que jogar em Santa Catarina os seus jogos. Se não tiver outra opção, é essa que sobrou, né? Porque a CBF não vai parar o Brasil por causa do Rio Grande do Sul. Isso aí não vai fazer. Muito bom. Um programa excelente, alto nível. Duas pessoas de alto nível, né? Aliás, temos mantido essa tradição aqui nos últimos programas. O apresentador, de vez em quando, descamba um pouco, mas aí... Apela um pouquinho, canta um pouquinho. Não, tem que cantar. Quem canta, os males espanta, né? É isso aí. Valeu, doutor Elvio. Boa noite, obrigado. Um abraço para todos. Um abraço, Dani Dubin. Um abraço, obrigado pelo convite. Vocês vão torcer pro Fluminense ou pro Flamengo? Fluminense. Pro Odair eu não torço. Chutou o balde. O pessoal tá perguntando na live que horas é o jogo. É 9h30. 9h30. É isso aí. Grande abraço. Eu quero saber, vai torcer pro Flamengo então, Dani? Um empatezinho, amigo. Não, um empatezinho, o Flamengo é campeão. Bom? Não, vai pra pênalti. Vai. Que buraldo, hein? Até amanhã às 19h. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. Olá, meus novos amigos da Ubra TV. Eu sou o jornalista Júlio Ribeiro.